Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre rotações do número no plano complexo. Vamos fazer 5 tipos, 5 casos de rotação, uma rotação de θ, a rotação de θ mais 90 graus, a rotação de θ mais 180 graus e a rotação de θ de mais 270 graus e a rotação de θ mais 2π. E ao final vamos dar a interpretação geométrica dessas rotações no plano complexo. Então vamos lá, Então nós já falamos em aulas anteriores, que a representação, a interpretação geométrica do número complexo é uma rotação, Uma rotação de θ, nós vimos que z, que é o número complexo, é uma componente x mais i, uma componente y, Aqui uma componente real e uma componente complexa. Uma difere da outra pelo fator de i. I é a raiz de menos 1. E essa representação no plano complexo pode ser escrita em coordenadas polares como sendo módulo de z cosseno mais i seno, onde esse termo cosseno mais i seno você pode escrevê-lo como uma exponencial de θ, fazendo associação com a decomposição de Euler. Então, pois bem, o número complexo, z de θ, ele pode ser escrito como z exponencial de θ. E o seu conjugado, é o módulo de z inalterado e você troca o sinal aqui, a fase mais θ por menos iθ. Quando você faz isso, a componente real não se altera e a componente complexa troca de sinal quando você compara o z com o seu conjugado, tá? Então a diferença do z para o z conjugado é que a parte complexa muda de sinal, tá? Então isso aqui nós falamos que a interpretação geométrica é a rotação a partir do eixo real de um ângulo θ no sentido anti-horário, e o complexo conjugado é uma rotação de menos θ a partir do eixo real no sentido horário. Pois bem, agora eu vou pegar, já que esse z ele depende a dependência de θ mora toda aqui na exponencial, na fase da exponencial, aqui o z não carrega nenhuma dependência com θ, então eu vou pegar a partir dessa definição, dessa dependência de z de θ, e vou fazer as devidas rotações a partir desse ângulo. Então se nós fizermos uma rotação de θ mais π sobre 2, onde tem θ você vai trocar por θ mais π sobre 2. Então aqui você coloca no lugar do θ mais π sobre 2, aqui também, e você vai aqui abrir o cosseno da soma e o seno da soma. Quando você faz isso esse termo reduz a menos seno θ e esse a cosseno de θ. E aí, novamente, quando você compara os resultados, você chega na seguinte conclusão, que o z para θ mais π sobre 2, ele vai ser igual a i z de θ, onde z de θ é esse termo aqui. Lembra que o z de θ é rx mais iry, tá? Então, esse fator de i, então quando você gira de 90 graus um número complexo, quando você faz uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário, é a mesma coisa que você pegar o z de θ e multiplicar por i. Ou seja, eu vou pegar esse cidadão aqui e multiplicar por i. Quando você faz isso, esse cidadão aqui, olha, quando multiplica por i fica menos ry, isso aqui fica irx. Tá aqui, ó. Então isso é equivalente a pegar a componente x, trocar por menos ry, e ry, a componente ry trocar por rx. Então rx troca por menos ry, e a componente ry troca pela componente rx. Essa troca, essa permuta que está de acordo com a rotação de θ mais 90 graus. Já para o caso 3, se você pega θ e gira de π, no sentido aqui anti-horário, então você vai fazer a mesma coisa, onde tem cosseno θ e seno θ, você troca por θ mais π e seno de θ mais π. Quando você faz isso, você pode mostrar, que o z de θ mais π ele é menos o z de θ, ou seja, esse cidadão rx vira menos rx, ry vira menos ry. Tá aqui, ó. Ou dessa forma aqui no plano fazendo a decomposição no plano cartesiano, no plano complexo, tá?
Já a rotação rotação 4 de θ mais 3π sobre 2, que é 270 graus, você vai fazer a mesma coisa, só que você pode fazer melhor ainda. Que é o seguinte, né? A rotação de 3π sobre 2 é a rotação de θ mais π, que nós já fizemos, que dá menos e de θ, mais a rotação de π sobre 2. A rotação de π sobre 2, basta trocar o valor de z de θ e multiplicar por um fator de i. Então, quando você faz isso, essa componente dá menos e de θ, é a rotação de θ mais π sobre 2, multiplica isso aqui por i. Então, dá esse resultado. Então, ela é simétrica, perceba que ela é simétrica à rotação de 90 graus. Olha. θ mais 90 é i zθ. A rotação de θ mais 270 graus é simétrica a essa, é menos i z de θ. Tá? A mesma coisa aqui para a rotação de θ mais π, ela é simétrica em relação à rotação de θ. Então, a rotação de θ dá Rx mais IRY, é simétrica, é só trocar o sinal, perfeito? E, por fim, a rotação de θ mais π sobre 2. Se você fizer a rotação de θ mais π sobre 2, a rotação desse número complexo é identicamente igual a z de θ, que é aqui, ó, a nossa escrita, né? Você, depois de uma volta completa, né, o número complexo é zθ mais 2π, ele é equivalente ao z de θ, tá? Então, toda essa discussão, pessoal, ela pode ser representada geometricamente da seguinte forma. Então, aqui você tem, olha, o z de θ, você tem o eixo imaginário, o eixo real, né, do número complexo. Esse aqui é o módulo do número complexo. Então, se você gira de θ, o que significa? Qual é a interpretação geométrica do número complexo, z de θ? É você pegar aqui um módulo de z puramente real, aqui no eixo real, bem aqui essa distância em vermelho, olha, e você girar no sentido anti-horário de um ângulo θ. Quando você faz essa rotação de θ, esse ponto aqui vem para cá, né? E aí você escreve o número complexo como sendo uma composição em Rx e uma composição, né, de uma componente imaginária, né? Rx mais IRY, tá? E aí, o que acontece, né? Essas duas componentes definem esse número complexo z de θ. Agora eu vou girar, né? O segundo caso é girar de 90 graus. Então eu tenho aqui a rotação no sentido anti-horário de θ, agora eu vou girar de 90, que é esse ângulo. Quando você gira de 90, esse ponto aqui vem para cá. Aqui é a rotação z de θ mais π sobre 2, aqui é z de θ, né? Então você somou 90 graus nesse valor aqui. Então o módulo não se altera, o módulo continua o mesmo, só que agora o número complexo girou, ele não está mais nessa posição, é um outro ângulo, está aqui. E o que é interessante notar é o seguinte, que é a componente Rx puramente real, agora passa a ser a componente puramente imaginária. E a componente Ry, que era imaginária do teu z de θ, agora passa a ser menos a componente aqui, ó, menos a componente, aqui você gira de 90, então esse cidadão aqui, olha, Ry, tá aqui, ó, a componente menos a componente, essa componente aqui você troca de sinal e vira a componente real, bem aqui, ó, menos Ry, tá certo? Essa componente aqui é esse tamanho, tá? Então eu analisei esse triângulo em verde, analisei agora o triângulo em róseo, e aí agora eu vou girar, né? Agora eu vou girar de π. Então quando você gira de π, z de θ você gira de π, né? Você vai sair desse ponto para esse, perceba que ele é diametralmente oposto ao z de θ, então não é à toa que o z de θ mais π é só trocar os sinais de z de θ. Então aqui o Rx, a parte real, vira menos Rx, que é a parte real ainda, e Ry troca de sinal aqui, vira menos Ry. Então você tem aqui o triângulo em azul, tá? Uma rotação aí de π, de θ mais π é simétrica a uma rotação de θ, né? Só trocar o mais por menos, as componentes da parte real e da parte imaginária. E se você gira agora de 90 graus, esse novo ponto, né,
você gira de 270 graus aqui, olha, saindo do 90, θ mais 90, mais π mais 90, aqui eu tenho a rotação de θ mais 270 graus. Quando você faz isso, essa rotação é simétrica a esse triângulo aqui em rosa. Então, a componente imaginária Rx vira menos Rx, a componente Ry negativa se transforma agora na componente Ry puramente positiva. E aí você tem esse número complexo aqui. E se você girar agora θ de uma volta completa de 2π, ele volta para o mesmo lugar, né? Para o mesmo ponto. Então não se altera o módulo em nenhuma situação aqui, né? Nenhum dos 5 casos o módulo se altera. Só é alterado a fase, só a rotação num plano complexo. E aí, aqui para finalizar, né, aqui você tem o número complexo z de θ, é a rotação a partir do eixo real do módulo de z para um dado ponto, no sentido aqui anti-horário, no ângulo θ, tem componente Rx e Ry, e o seu conjugado é a reflexão em relação ao eixo real, ou se preferir, a rotação no sentido horário, ou seja, se você gira aqui de θ no sentido anti-horário para obter o número complexo, o seu conjugado é girar no sentido horário de menos θ. E você vai obter que a parte real continua e a parte complexa troca de sinal. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!